Graça e paz, gente, tudo bom? Amém. Eu gostaria que você, em primeiro lugar, sei que a gente acabou de se abraçar, mas assim, ainda que você não tenha escovado os dentes, dá um sorriso para quem está do seu lado, bem gostoso. A gente crê que o sorriso abre mesmo a nossa alma, é porta aberta para aquilo que Deus quer fazer, amém? O não escovar os dentes foi revelação para alguns, né, irmão? Mas Deus não vai apontar, não. Eu quero louvar a Deus da mesma maneira que o pastor Álvaro colocou, que foi um prazer. Eu, de cara, realmente, Deus, aquela ligação que a Bíblia fala sobre Davi e Jonas, uma ligação de alma. E logo a minha alma se conectou com a do pastor Álvaro. E eu não nego para vocês que eu tenho muita resistência de me relacionar com um homem cabeludo. É um perfil de gente que eu não me dou, sabe? O meu santo não bate de primeira. E isso não tem nada a ver por eu ser calvo, né? Quem achar isso perde a salvação. Eu brinquei com ele nesse sentido, eu disse, cara, não fui muito com sua cara não, mas o meu espírito tá ligado ao seu. E que maravilha estarmos aqui hoje. Foi uma luta para chegar. Eu disse para ele, passa localizador, passa o que for preciso, porque pense, Meia, que um caba ruim de localização sou eu. Sou bom de feição de pessoas, mas de localização não dá, né? Ainda bem que a gente tem o nosso GPS, que é guiado pelo Espírito com S no final mesmo, que o Senhor nos conduz. Eu fiz uma volta para chegar aqui, mas chegamos. Deus tem uma palavra muito objetiva. Eu creio que a glória de Deus não necessariamente está ligado a um longo período de tempo, porque a glória de Deus se manifesta muitas vezes em um toque apenas. E eu acredito mesmo que esse ambiente que está preparado para comunhão, para comermos juntos. Quem está em jejum desde quando soube, irmão? Que a gente está aqui juntos também, né, em comunhão, glória a Deus. E eu acredito que esse momento de comunhão, a gente tem que dar tempo mesmo para ele, porque há muita unção na comunhão. E acredito que é até uma das coisas que nós vamos estar falando aqui. Mas antes disso, esses dias eu estive participando de uma conferência, que foi a Conferência do Espírito Santo lá em Juazeiro, com um pastor que eu amo muito, que tive o prazer de conhecê-lo anos atrás, e que mesmo na correria dele, de vez em quando, há um tempo para ele ministrar o meu coração, nem que seja por telefone, que é o pastor Luciano Subirá. Acredito que muitos aqui conhecem. Um homem que Deus tem levantado na nossa nação, nas nações, como mestre da palavra. E foi uma bênção essa conferência. E eu li um livro, o último livro dele que eu li é esse daqui, Até que Nada Mais Importe, que é exatamente o lugar onde Deus quer nos levar, a esse lugar até que nada mais importe. Esse lugar de intimidade com o Espírito Santo, essas águas mais profundas. E o interessante é que quando a gente chega no lugar até que nada mais importa, nós vamos nos importar com tudo aquilo que é prioridade de papai. A gente vai se importar com o outro, se importar com nós mesmos, com o outro. Então não tem nada a ver com esse evangelho desequilibrado, de ser tão desumano. Ao contrário. E assim, eu fiz uma loucura lá, e ele fez outra loucura, trouxe umas caixas de livro para mim, e comprei esse livro num preço ótimo, a R$10. Nós conseguimos comprar esses livros. E só que esse eu trouxe hoje para presentear o pastor Álvaro. Vem cá. E eu quero dar, sim, representando também um presente para todo o ministério. E quero te dar um conselho sobre esse livro. Não empresta em nome de Jesus, tá bom? Se não, some. Se for emprestar, dê logo, tá? Deus abençoe. E se alguém tiver interesse, pastor, também gostaria de comprar esse livro. É uma oportunidade, porque tem livraria que está até de R$30 por aí, 35. E eu tenho esse livro aí por R$15, porque 5 é para um projeto social chamado Escola de Pensadores, que é abrir biblioteca no sertão. Nós já estamos em 3, né? Então no final me procure, porque senão eu também esqueço, tá bom? Tá aí no carro, tem uma caixa aí no carro, e eu vou estar
passando a R$15 e explicando todo o preço, porque o objetivo é com propósito. Gente, vamos abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo de número 15. Glória a Deus que não tem apenas pastores e líderes aqui, né? Tem líderes em potencial, vejo adolescentes, crianças. Eu vim pronto para ministrar para uma reunião de gente estranha, porque reunião de pastor é reunião de gente estranha, gente. Muito estranha. Eu mesmo, eu me estranho constantemente, né? Não quer dizer que é gente ruim não, gente. É gente estranha, tá? E eu vim pronto para ministrar para os estranhos. Mas essa palavra é uma palavra que o grande teólogo conhecido C.S. Lewis compartilhou em alguns dos seus livros. É uma palavra que tem um pastor conhecido também, que tem umas 3 mensagens dele, que é dentro desse texto, que é o pastor Neil Barreto. É uma palavra que Tom Tenney, em um dos seus livros, também fala. E essa noite nós queremos falar sobre equilíbrio. Porque pensa em algo que eu acredito que está faltando no nosso tempo, é equilíbrio. E nós queremos falar sobre como vivermos uma vida bidimensional, espiritual que se manifesta na carne. O espiritual que se manifesta nos relacionamentos. Eu já quero abrir profetizando que a glória de Deus vai fazer de você mais humano, mais sensível, vai amar gente, se apaixonar por gente. Como eu contei a experiência, que eu nem esperava me tornar, fazer uma conexão com o pastor cabeludo, e o Espírito Santo faz isso com a gente, né? Então assim, vamos falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19. Mas vamos ler a partir do 12. A partir do 12. A epígrafe geralmente fala sobre ressurreição. Eu quero dizer que sou casado com Betânia, tenho 2 filhos. Por mais que eu pareça ter 16 anos, meu filho já tem 16 anos. Meu filho tem 16, minha menina tem 11, é o Guilherme, a Emily. Poucos aqui conhecem, a Amã conhece ali. E hoje vinha com toda a família para cá, mas coincidiu que o encerramento da festa da colheita da escola caiu hoje, então deixei toda a família lá e vim para cá para esse compromisso. Mas minha esposa mandou um beijo para vocês e quer em breve conhecer também vocês, estarmos juntos. Acredito que vamos ter mais momentos para isso no nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. O 16, amados. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em algumas versões somos os mais dignos de lástima. 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eu quero dar um destaque ao 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vamos ler juntos mais uma vez, independente da sua versão? Vou contar de 1 até 3, faz a leitura só do verso 19. 1, 2, 3. Exato. Gente, eu falei que nós vamos falar sobre equilíbrio e talvez você pense, poxa, o contexto aqui é sobre ressurreição. Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é que toda carta paulina, ela tem um objetivo de conserto.
Paulo é usado para doutrinar e para colocar a igreja no rumo novamente. Pensa numa mania que a igreja tem, que é sair do prumo, quer sair do rumo. E o apóstolo Paulo, como diz também o próprio apóstolo Pedro, recebeu revelação como nenhum outro apóstolo. Pedro chega a dizer, e Pedro tinha umas diferenças com Paulo, mas Pedro chega a dizer, olha, nós precisamos seguir à risca o que Paulo diz, porque não por ele também faz questão de dizer que ele não está com a bola toda não, mas o Espírito trouxe revelação a Paulo, em coisas que são complexas de discernir. Então estamos lendo uma carta, um escrito de alguém que tem a revelação do Espírito Santo, para exatamente colocar a igreja no rumo novamente, porque ela estava em desequilíbrio, por se tratar da igreja de Corinto. Aliás, até hoje os corintianos são meio desequilibrados, você pode perceber isso. É porque tem raiz aqui, são loucos, pensa num povo louco, era essa da igreja de Corinto. E Paulo está dizendo algo que nos chama atenção, porque é muito também contemporâneo. O contexto fala sobre ressurreição. Paulo está falando de uma igreja, e é bom a gente entender que a cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, que já chegou a ser capital do Império Romano, uma cidade que já teve cerca de 800 mil habitantes, uma cidade portuária, aliás, com 3 portos. Então havia um multiculturalismo ali em Corinto, havia muita mistura nos hábitos, sincretismo religioso, culturas que se encontravam, se entrelaçavam e formavam novas culturas. Essa era a realidade de Corinto. Mas a igreja foi colocada ali exatamente para, a despeito de todas as formas de cultura, estabelecer o que foi ministrado aqui hoje no louvor, estabelecer a cultura do reino. Por que essa igreja foi plantada nessa geografia? Para plantar a cultura do reino. Porque você está plantado lá na tua casa, lá no teu bairro, porque alguém aqui está à mercê ou no limiar de um deslocamento ou de uma mudança, não sei quem é, mas está até pensando e orando porque vai precisar mudar. Onde você for, a cultura do reino deve se estabelecer. Esse é o propósito. O problema é que a igreja de Corinto era uma igreja conhecida como todos os dons, poderosa na estética espiritual, e olha que isso está em voga hoje, a estética espiritual, assim como todo mundo posta no Insta, no Face que está tudo bem, eu vejo também as igrejas muito preocupadas com a mídia, de dizer que está tudo bem, e tudo que fazemos, se não for registrado, parece que não tem mais sentido, sim ou não? As pessoas antigamente, quando pensavam em viajar, pensavam na companhia. Hoje nós pensamos em toda a tecnologia que possa registrar, e nos preocupamos mais com os registros tecnológicos do que os registros da alma, da memória, que é o que vai ficar. Pois bem, guardadas as proporções, e é claro, não havia tecnologia comparada à nossa, apesar que tem todo um conceito sobre tecnologia, mas a igreja de Corinto era uma igreja que estava esteticamente bem. Os dons se manifestavam. Eu fico imaginando o louvor daquela igreja, era poder e glória, manto. Eram pessoas que estavam ali realmente, irmãos, lançadas aos olhos dos homens. Parecia que tudo estava perfeito. Mas a igreja chegou ao ponto de descrer que Cristo ressuscitou. Tu imagina isso? Todos os dons, poderosos aos olhos de todo mundo, mas Paulo precisa escrever para esse povo, porque na falsa espiritualidade estava ali a essência da carnalidade. Como isso é perigoso. E ele escreve exatamente corrigindo isso. Olha, Cristo ressuscitou, Cristo veio de modo virginal, nasce de uma virgem. Só que a nossa fé não está pautada nisso, por mais que seja glorioso isso, os milagres, a glória de Cristo, mas a nossa fé não está pautada nos milagres. E Paulo diz, a nossa fé está pautada na ressurreição. A nossa fé está pautada na esperança e na consciência que aqui na terra, se não tivermos um coração peregrino, seremos miseráveis.
Toda a igreja deveria se preocupar com esse ensino. Cada cristão tem que ser um peregrino na terra, porque a nossa morada não é aqui. Estamos todos voltando para casa. Esse é o conceito de igreja. E é interessante, porque ele fala que eles estavam esperando em Cristo, mas há um tipo de espera que faz a pessoa optar por ser miserável. E o apóstolo Paulo arrebenta aqui no 19, ele diz: se vocês esperam em Cristo só para essa vida, se vocês não pensam mais na ressurreição, se vocês não pensam mais que um dia irão morar com Ele, se vocês não pensam mais que ao terceiro dia Ele ressuscitou e nós estamos voltando para lá, todos vocês estão se tornando nos mais miseráveis de todos os homens. Por que é que o apóstolo Paulo está nos chamando de miseráveis? E pensa alguém que mesmo fazendo muitas coisas para Deus, já foi tão miserável. É esse que vos fala. Há 5 anos eu estou vivendo uma crise, é a melhor crise da minha vida, que é a crise de olhar para mim mesmo e ficar me perguntando: aonde que eu sou convertido, pelo amor de Deus? Tenho feito tantas coisas, confundido o propósito do Senhor, e até enquanto eu estou adorando, muitas vezes a crise cresce, e eu descobri que tem textos que nós sabemos de cor, como: o Senhor procura adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Todo mundo sabe esse texto de cor, mas sabe qual é o problema? A gente fica pensando que Deus está querendo adoração, e Deus quer adoradores. Adoração é só o meio, Deus quer você, e Deus quer você pleno. E o apóstolo Paulo então está falando uma verdade aqui. Paulo afirma que existe uma realidade. A realidade do cristão tem que ser uma realidade bidimensional. Eu estou aqui na terra, mas a minha esperança, o meu coração tem que estar na glória. E toda glória que eu acho que estou, e toda espiritualidade que eu acho que eu estou, que não me faz ter o pé na terra, sensível com as pessoas, também é doentia. Paulo está falando, equilíbrio é ter uma vida bidimensional, uma fé que se materializa. Chega de aferir igreja por quantidade de pessoas, chega de aferir igreja pelo tamanho do estacionamento, chega de aferir igreja por quantos carros temos, qual é a aparência estética dela num domingo à noite. Chega de aferir igreja por dia de domingo à noite. Deus vai trazer uma revolução que vai ter dia que o pastor vai dizer: domingo à noite, o culto não é aqui, o culto é na sua casa. Isso escandaliza muita gente, porque aprendemos muitas coisas de maneira errada, e o desequilíbrio está se naturalizando, e esse é o grande perigo. Espiritual versus humano. Quando somos humanos, achamos que está faltando espiritual, e quando estamos sendo espirituais, esquecemos dessa terra. É por isso que o apóstolo Paulo está falando: vida unidimensional é vida de miserável. E por que vai ser o mais miserável de todos os homens? Porque não aproveita uma coisa nem outra. Porque se eu estou dizendo que sou muito espiritual, mas não estou vivendo amor agapau na terra, não há serviço, não há entrega, então eu nem vou gozar do céu e nem vou gozar dos prazeres da terra, porque não há prazer maior do que servir, do que amar, do que dar. E se eu não usufruo nem do céu nem da terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque nós aprendemos muito que o evangelho é o tempo todo renúncia. E no bojo dessa renúncia, nós estamos renunciando qualidade de vida. Tem tanta gente se derramando dentro das igrejas, mas na verdade não são lágrimas de intimidade, são lágrimas de angústia. Porque já não aguenta mais o peso da religião. E como o Senhor nos quer livres. Então, precisamos de equilíbrio. Muitos, infelizmente, estão vivendo de modo unidimensional, e isso é viver a vida pela metade.
E você sabe que em Cristo metade significa nada. Por isso que eu falei aqui no início das águas mais profundas. O Senhor não quer apenas no calcanhar, apenas nos lombos, nos ombros. O Senhor quer você nele até que nada mais importa. E eu volto a dizer, quando nada mais importar, é quando você vai estar mais ligado naquilo que Deus se liga. Em gente. Se prepare para um nível de sensibilidade que você nunca teve. Sensibilidade para com aqueles que você vai servir, sabendo que na perspectiva capital não vai receber nada em troca. E esse é o maior prazer. Esse é o maior prazer. Servir pessoas sem querer arrastá-las para o templo. Servir pessoas sem interesse de encher a minha igreja. Isso é desequilíbrio. Isso é desequilíbrio. Quantas reuniões estão tão desequilibradas? Porque muitos líderes valorizam o outro pela quantidade de discípulos que se tem. Meu Deus. Os lugares lotam a depender de quem vai falar. Se é alguém que já tem fama, então eu vou onde está a fome pela palavra. Onde está a fome pela palavra. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não têm nome. Uma certa mulher, um certo homem. É você. Se prepare, porque os anônimos mais uma vez serão cheios do Espírito Santo. Mais uma vez Deus vai surpreender. De onde ninguém espera absolutamente nada. Amém, gente? A nossa realidade, a da nossa nação, tem tudo a ver com esse desequilíbrio que o apóstolo fala. E eu fiz apenas não posso dizer que isso aqui não é nenhum esboço. Mas a nossa realidade é exatamente ateísmo, porque o ateísmo hoje, a partícula A, na verdade, e teísmo, teos, significa, na verdade, aquele que é contra Deus. Não é nem quem não acredita em Deus. E eu acho interessante uma gama de ateus que ficam exatamente lutando para provar a inexistência de Deus. Gente, se eu sei que Deus não existe, por que é que eu me esforço para provar algo se não existe? Toda luta para provar a inexistência é crença. Entenda isso. Entenda isso. Você sabe que o seu cachorro não está em casa porque você não tem cachorro. E por que é que você fica se preocupando com ele, se ele não existe? Esquizofrenia. E a gente tem hoje, principalmente no campo acadêmico, virar ateu é status, sim ou não? É intelectualismo. Gente, quando eu entrei no meio acadêmico, e eu entrei assim, caí de paraquedas, em graduação, em mestrado, em pós. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava tentando terminar outro curso. E quando eu entrei, viajando para apresentar artigo e essas coisas, que da labuta de quem está no meio acadêmico sabe, viajando, e eu no meio, um doutor de um lado, a doutora do outro, e a conversa das pessoas, por mais que nos amem, é assim: Williams, você tem tanto futuro no meio acadêmico, mas me diz uma coisa, como é que você consegue ainda estar nesse meio? Eu digo, que meio? No meio dos crentes. E o pior, como é que você consegue ser pastor? Porque a gente só veio descobrir que você era pastor agora, 3 anos depois de convivência. Porque um espião soltou. Ele disse assim, por que você não sai daí? Não é meio para você, esse meio atrofia, esse meio engessa. Esse meio não faz fluir os trabalhos que tanto você poderia fazer. Eu virei para uma professora, com todo amor, e eu disse assim, professora, lembra daquela vez que você entrou na sala, dizendo que na faculdade só tinha cobra, que estava difícil confiar nas próprias colegas, e você ficou falando de professores que eram gananciosos, que não tinham comprometimento com a educação, e ela disse assim, eu lembro de tudo isso. Eu disse, professora,
eu te conheço e eu sei que a senhora é uma pessoa muito comprometida. Só que a senhora está dizendo para eu sair de um meio, exatamente porque as pessoas são gananciosas. Mas eu quero saber, quem você conhece, de fato, de conviver? Que líder evangélico você conhece, de conviver com ele? E ela começou a entender o que eu estava dizendo. Eu estava dizendo para ela que da mesma maneira que no meio onde ela trabalhava tinha tanta gente que dava mau testemunho, eu olhava para ela e percebia que ela fazia diferença. E eu disse assim, eu preciso continuar porque o meu propósito é em Cristo fazer a diferença sem julgar os outros. Esse é o grande diferencial. E é esse equilíbrio que Deus quer nos dar, porque para mim, pastor Álvaro, está tendo uma nova forma de religiosidade. Uma nova forma de religiosidade. Porque quando eu olho para alguém que é descolado, o jeito do pastor Álvaro é um jeito que você passa na rua, não vai pensar que é pastor. Porque a nossa ideia de pastor tradicional, né, ainda é pessoas de mais idade, apesar que ele já não é tão novinho assim, a esposa dele me falou as coisas. De mais idade, os trajes mais formais. Aí hoje tem uma galera pensando, não, eu quero ser essa igreja urbana. Só que aí, irmãos, começa a idolatrar a estética. Assim como aquele cara de terno e de gravata, todo direitinho, a irmã do coque, né, da saia gari, que a prefeitura depois que ela passa não precisa varrer mais nada, que ela já deixa toda a poeira no cantinho do meio-fio, só faz juntar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Aí você olha para esses irmãos, para essas irmãs. A minha raiz é assembleana, viu, gente? Posso dizer, e amo a igreja Assembleia de Deus. Amo. Porque do mesmo jeito que tem gente que está por detrás de um paletó de gravata, tem gente que está por detrás de uma tatuagem, por detrás de uma roupa descolada. E você olha alguém que está vestido de maneira formal e você está sendo religioso, igualzinho, julgando. E a gente vive esse tempo de desequilíbrio. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Para de ser miserável, porque vida só vai ser vida se for plena. Porque quando nós estamos ligados no Espírito, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então não vive por vista, vive por fé. Esse equilíbrio é que gera o verdadeiro amor, a respeitar a unidade nas diversidades. Então nós temos isso, o ateísmo, aqueles que pararam de crer, e nós temos muitos neo-ateus dentro das igrejas. Pararam de crer, perderam transcendência, perderam a capacidade realmente de viver o reino, a intimidade com o Espírito Santo. E nós temos do outro lado aqueles que são os mega do fogo, do Pentecoste, que da mesma maneira perderam a humanidade. Então nós temos grupos, né, os pentecostais versus tradicionais. Enquanto um diz, para que tanto barulho? O outro diz, você é uma geladeira ambulante. E no meio de tudo isso só há um testemunho de desequilibrados. E é muito difícil a gente não entrar nessa noia, viu, gente? Muito difícil. Equilíbrio é fruto de uma vida no Espírito Santo. Então, ambos os lados, aqueles que pararam de crer, aqueles que infelizmente estão apenas pensando que ser cristão é fazer tudo certinho, politicamente correto, ou aqueles que são mega espirituais, mas perderam a humanidade, ambos estão roubando de si mesmo a possibilidade de viver plenitude. Estão no mesmo barco. No mesmo barco, polarizados. E você já percebeu que os polos se atraem? É assim. Quer ver uma coisa? Você sai de casa bem apressado. No dia que você está mais apressado no trânsito, o que é que você encontra pela frente? Um leso. Alguém bem descansado. Gente, sempre é assim. Sempre é assim. Quando você está com pressa, quem vai na sua frente não tem pressa para abrir caminho, não. É alguém que naquele dia está curtindo o som. É um levita desse que naquele dia parou o carro e adorou. E você lá atrás, o cara falando de mistério na sua frente. E você amaldiçoando o outro. Não sabe nem que é o próprio adorador, às vezes, da sua igreja.
O meu pastor, o meu mentor, o pastor Teobaldo, uma vez estava passando no trânsito, ele sem querer, não sei como foi, não vou culpá-lo aqui, o cara da moto, o mototaxista, achou que ele deu uma fechada. E o cara meteu o pé no retrovisor do carro do pastor Teobaldo. Passou e pá no retrovisor. E lá na frente parou para brigar. E quando ele parou para brigar, o pastor Teobaldo foi passando e ele fez... Pastor Teobaldo? Foi o xingamento mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Pastor Teobaldo. Pastor, a paz, meu irmão. Era ovelha dele, gente. Então, se você sai de casa agoniado, cuidado, você pode encontrar o pastor. São dois polos. Já viu como flamenguistas e vascaínos se comportam? São paulinos, palmeirenses. Quando um time ganha, o que é que você faz quando seu time ganha? Você sai de sua casa procurando o rival. Os polos se atraem. Você fica maluco para encontrar. Você chega no trabalho, cadê os vascaínos? Hoje está todo mundo quieto. É assim ou não é? Um não vive sem o outro, gente. É interessante isso. Então, por mais que diga, há uma luta, eles estão atraídos num pacote só. Os megas espirituais e aqueles que desprezaram a vida no espírito. Ambos estão desequilibrados e ligados. E tem que ter um grande cuidado, porque ambos podem ser condenados e perderem a plenitude, tanto aqui na terra como no céu. Eu quero apenas trazer um exemplo, por causa do horário, e falar sobre o Monte da Transfiguração. A gente vai ver isso claramente. Eu não anotei aqui, mas o Monte da Transfiguração a gente tem dois registros, em Mateus 17, mas há um em Lucas, capítulo 9, que eu gosto mais do detalhe de Lucas. São 8h57, pastor. Vai virar café da manhã, se tu ficar assim. Lucas 9, a partir do versículo 28. Veja só o que eu estou falando sobre equilíbrio, gente. Vamos ler, texto bastante conhecido. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, olha os fracos, Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória, e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estamos aqui e façamos 3 tendas. Só um detalhe, estava dormindo e agora já queria ficar, porque era o melhor lugar do mundo. Interessante, Pedrão. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. 34. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu, irmão, olha o mistério, como a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, porque aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Até aqui. Irmãos, pensa numa experiência tremenda. Subir o monte com Jesus e de repente perceber a atmosfera mudando, é fogo, é nuvem, é glória, é fumaça, e você perceber ali de um lado Moisés, representação da lei, do outro Elias, os profetas, tinha ali a própria Bíblia encarnada, lei e profecia, e Jesus no meio. É muito manto, é muito mistério, é muito névias, irmão. E eles estavam ali envolvidos naquela glória, estavam quase dormindo, e agora aquele mistério todo.
Pedrão e os outros, e Pedro tem essa maravilhosa ideia, e o bom de Pedro é que ainda que seja besteira, ele fala. Eu gosto de discípulo assim. Pedro toda hora baixava um espírito de nada a ver em Pedro, já percebeu isso? Nada a ver, mas ele fala. Pedro corre risco, mas ele fala. E aí Pedro diz assim, eu tive uma ideia, vamos montar 3 tendas. E ele diz assim, eu fico vendo Pedro, uma para Elias, uma para Moisés, uma para Jesus, e a gente fica no relento mesmo, não tem problema, o importante é a glória. Só 3 tendas, a gente não quer nada não, a gente só quer ficar aqui no mistério. Como tem gente assim, gente, que quer ficar o tempo todo nesse mistério, nesta glória, e gira, e cai, e é muita língua estranha, fala tanta língua estranha, mas não fala a língua da esposa, mas não fala a língua do filho, mas não fala a língua do necessitado. Agora imagina, ele está nesse mistério todo aqui. O que é que a gente para pensar? Bom, se eles estão tão cheios, tanto mistério, tá com exatamente esses 3, Elias, Moisés e Jesus, esses caras vão descer cheios de Deus, cheios da glória, arrebentando. Aqui mora o problema, nós estamos cheios de conferências tremendas, mas que não geram frutos. Estamos cheios de mover, de adoração, muita adoração estética. Poucos adoradores que provam isso depois que as luzes dos templos ou dos auditórios se apagam. Veja o que aconteceu. Eles descem do monte. Qual é a primeira experiência que eles têm depois que descem do monte? Eles encontram um jovem lunático. O pai desesperado porque o filho se lançava ao fogo. O filho tentava se matar, os demônios levavam aquele jovem ao suicídio. E quando Jesus desce, qual é a primeira notícia que Jesus tem? Um pai dizendo, olha, meu filho está assim, encapetado, e os seus discípulos nada puderam fazer. Gente, de onde eles desceram? Do monte. Agora eu te pergunto, eles desceram cheio de Deus ou cheio de si mesmos? Porque o jovem não ficou livre. A primeira experiência depois que desceram do monte foi vergonha pública. Quantos estão entendendo isso? Para pensar nisso, isso é muito sério. Jesus desce e diz assim, cabeções, até quando eu vou ter que conviver com vocês? O que Jesus disse, vocês são uma vergonha. Eu acho que naquele dia Jesus só olhou assim para o menino demoniado e disse assim, sai. E já saiu a legião toda, só para tirar onda mesmo. Não demorou nada naquele dia. Jesus abre o verbo com eles. E é interessante isso. Eu roguei aos seus discípulos, versículo 40 do 9, que os expulsassem e não puderam. Oh, Jesus diz, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei? Traz-me para cá esse menino. Eita dia que Jesus expulsou o demônio mais invocado. Traz para cá. Eles desceram do monte, irmãos. Olha o desequilíbrio. Acharam que estavam tão cheios da glória. Muitas vezes nós estamos achando que tudo diz respeito a Jesus e tudo está dizendo respeito a nós mesmos. A motivação do nosso coração é errada. Você pode estar aqui fisicamente, mas a tua motivação pode estar equivocada. Por isso que Deus não te acha, não te encontra, porque não há a verdadeira adoração. Esse desequilíbrio precisa acabar. Você precisa decidir ser alguém pleno, em nome de Jesus. Nada disso. É interessante, Jesus está dizendo exatamente isso. Nada disso que vocês viveram lá no monte, toda a glória que vocês receberam, não gera plenitude. Não gera plenitude. Nós chegamos aqui, recebemos palavra, nós aqui adoramos, nós aqui sim, buscamos ao Senhor. Só que, irmãos, nós precisamos entender, igreja nunca foi o propósito de Deus. Igreja é o meio de correção. O propósito de Deus sempre veio antes da igreja, que é família.
E é esse lugar, em casa, que tudo começa. É o lugar de equilíbrio na nossa casa, no nosso lar. Viveram o sobrenatural, mas se decepcionaram. E aí, já quase terminando. Uma das coisas que eu me pergunto, eles desceram do monte cheios da glória, aparentemente cheios da glória, a glória deles mesmos, mas eles não souberam lidar com demônios. Eu vou dizer uma coisa, pensa num tempo difícil que nós estamos vivendo. Como o apóstolo Paulo fala para o seu pupilo Timóteo, nos dias do fim, será cada dia mais difícil se relacionar. São dias de pessoas difíceis. Antigamente, gente, eu sou de um tempo, tenho 40 anos de idade. Pensei que era 50. 40 anos de idade. E eu sou de um tempo que quando eu cheguei na Igreja Batista Ieruxalá em 96, passei 4 anos fora do Evangelho, saí da Assembleia de Deus, e aí fui para a Igreja Batista. Estava desviado e voltei. Como eu saí de uma igreja Assembleia de Deus e fui para uma Batista, para muita gente eu ainda estou desviado, mas eu já voltei tem um tempinho. E eu vou dizer algo para você. Eu sou de um tempo que nas nossas reuniões, pessoas ainda ficavam endemoniadas. Eu sou de um tempo que eu tinha um carro, que era uma Santana Quanto, 2 cores, branco gelo e branco neve. Era algo lindo, porque pintaram errado. Eu não sei aqui quem já assistiu Caça Fantasmas. Quem é dessa geração? Caça Fantasma. Ó lá, ó. Se identifica. E eu e Perboare. Pastor Teobaldo chegou uma vez na igreja e disse assim: parem de me ligar, porque a autoridade de Deus está na vida de vocês. Deu uma bronca, porque os crentes, qualquer demônio, já ligavam para o pastor Teobaldo. O pastor Teobaldo não tinha mais paz. O pastor Teobaldo disse: a autoridade na vida de vocês. Mas esse vocês, a igreja entendeu eu e Perbor. Não entendeu eles. Só que a gente estava empolgadão, início da fé e tal. Quando ligavam para a gente falar que tinha alguém demoniado, nós entendíamos que nós éramos os caras espirituais da igreja, velho. Então a gente ia com muito prazer. A gente orava para tomara que hoje a gente expulse pelo menos 3. Meu irmão, crente, quando está cheio desse fogo, e é um fogo estranho, você quer encontrar demônio. Era normal isso. Já peguei demônio que tinha um espírito de samurai, que lutava Kung Fu, demônio capoeirista. Se eu for contar aqui as coisas, irmão, só misericórdia. Demônio que subiu na minha moto, isso aí foi sério. Eu sozinho e a moto com um pneu lá embaixo, como se tivesse um grande peso, e eu dei carona para capeta e não sabia. Foi tanta experiência, irmão. Agora me diz, qual foi a última vez que você viu alguém endemoniado? Nós não estamos vivendo o tempo de pessoas endemoniadas dentro da igreja. As pessoas não estão mais endemoniadas, as pessoas estão demonizadas. Isso é diferente. Os discípulos descem e não conseguem lidar com alguém endemoniado. Agora, demonizado é pior. São pessoas que na sua humanidade se decomporam, se distorceram. E a malícia, a maldade, através dos sistemas, das ideologias desse mundo, princípios demonizantes, estão guiando as pessoas. E aí não adianta botar a mão na cabeça e dizer: sai, demônio do capitalismo, do marxismo cultural. Não, vai sair não. Estar no monte e descer ao ponto de saber lidar com as situações de pessoas lunáticas, que hoje não falta, desequilibradas, requer estarmos possuídos pelo Espírito Santo. E ser possuído com o Espírito Santo não é andar na rua girando e rodando, não. É sensível, é o olhar que cura, é o abraço que sara, é o ouvido que para ouvir. É isso. Pessoas demonizadas serão tratadas e libertas quando houver amor, atenção. Porque todo desequilíbrio, você sabe qual é o pai do desequilíbrio? É a orfandade, que é a ausência de paternidade.
Mas em João capítulo 14 nos revela por que foi que o Espírito Santo veio. Por uma única promessa: eu não vos deixarei órfãos. Quem tem o Espírito Santo é resposta, irmão. Quem tem o Espírito Santo é a própria cura. Então os crentes precisam de parar de orar dizendo: Senhor, me cura. Tem que orar dizendo: eu sei que eu sou a cura, Jesus. E vai e faz o papel. Aleluia. Essa igreja que o Senhor quer resgatar. Então nós precisamos também entender, irmãos, que várias e diversas vezes nós vamos precisar estar prontos para lidar com esse fracasso que os discípulos passaram. E uma coisa interessante é que, eu não vou ter tempo aqui, irmãos, porque requer realmente um tempo maior, mas uma coisa interessante é perceber o que os discípulos passaram, achando que estava cheio da glória, e perceber Salomão em Eclesiastes capítulo 2, depois você lê em casa. Já em Eclesiastes capítulo 2, Salomão vai dizer que de tudo que os olhos dele bateu e ele desejou, ele pôde ter. De riquezas, de servos, servas, mulheres, de tudo. Então, de um lado a gente tem alguns que estavam achando que estavam vivendo a plenitude espiritual, mas estavam desequilibrados. Do outro você tem Salomão dizendo: eu gozei de tudo aqui nessa terra, toda a qualidade de vida. Mesmo assim, eu me sinto miserável. Deixa eu profetizar algo na sua vida em nome de Jesus, irmão. Quando o seu coração estiver de fato em Deus, as coisas mais simples que você tem deixado passar diante dos seus olhos tornar-se-ão as maiores riquezas da tua alma. Eu estou falando de sentir prazer, não na comida, mas na companhia. Eu estou falando que o valor de uma mesa não vai ser mais a madeira dela, mas o valor da mesa vai ser exatamente aqueles que compõem a mesa. O valor da casa, irmãos, ninguém vai poder aferir, porque vai ser a paz que excede todo o entendimento. Isso é equilíbrio, isso é vida equilibrada. E como líderes, nós muitas vezes estamos viciados demais no fazer e perdemos a competência de estar. E aqui eu quero dizer, todo líder, todo pastor que está aqui, cuidado no vício para com o fazer, porque você perde a competência de estar e a alegria de ser. Vou repetir. Toda pessoa que vicia no fazer perde a competência de estar e a alegria de ser. Porque ao invés de fazer, você entender que o evangelho é estar. Já parou para pensar no termo presente? Em dar um presente? O termo presente já diz tudo. Ser presente. Estar com alguém. Nesse mundo maluco, virtual. Nesse mundo que há 15 dias atrás uma pessoa me encontrou e disse assim: pastor, senti sua falta. Eu disse: onde? Senti sua falta no meu aniversário. Você não me chamou. Não, no Facebook. Tu não comentou nada, não postou nada, não me parabenizou. Dá vontade de dizer: ô miserável. Mas eu disse: ô irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Seu aniversário, você lembra quem você encontrou um dia antes do seu aniversário? Eu disse: não. Eu disse: eu. Tu lembra que eu te dei um abraço e disse parabéns antecipado? Ela disse: eita pau, foi mesmo. Eu disse: meu Deus, esse mundo está monstrificado. Tu pensa que vai ganhar bônus parabenizando um dia antes e a pessoa depois cobra de você porque você não postou nada. Tá vendo a troca de valores? E tem muita gente desequilibrada assim dentro da igreja, mas que não é mais igreja, gente. Irmão, eu vou dizer uma coisa que eu pego lá, tá? Sair para fazer obra social e tirar selfie, entregando cesta básica. Irmão, que miséria é essa, irmão? Olha o que a Bíblia diz. Se você quer se amostrar e se amostra,
Este é o teu galardão. Não tem mais nada a ver com você. Já recebeu. Não queria se aparecer? Sim. Se apareceu? Sim. Então pronto, Jesus não tem bênção para você não. Não tem nada para você, porque você já recebeu o seu galardão. Isso enoja a gente, irmãos. Uma das coisas que a gente deve orientar, vai fazer a obra, vai fazer o serviço, opa, desliga o celular se possível. Sei que a gente não vai poder evitar com todo mundo, porque isso está entranhado. Mas enquanto igreja, nós precisamos de fato poldar, ensinar. Amém? Estou terminando, porque alguns estão com fome. Que tipo de fé estamos desenvolvendo? Eu ainda sou do tempo do caderninho, irmãos. Alguém pode dizer amém? Eu acho lindo quem usa tablet, mas eu não... E em casa tem, gente, ó. Aí eu anoto no tablet e aí vou lá e não flui. Aí quando eu vou para caneta, é diferente, irmão. Cada um tem unção, né? Que tipo de fé estamos desenvolvendo? O problema é que às vezes eu não entendo minha letra. As consequências de uma vida unidimensional, a ausência de prazer humano e também a ausência de prazer espiritual. E aí eu concluo. Muitos crentes, por dizer que está mergulhando em Deus, deixaram de mergulhar na arte, de ouvir uma boa música, de assistir um bom filme. Esses dias fui na casa de alguém, parente meu, viu gente? E eu fui só para conversar. Mas irmãos, existe uma praga na cabeça de algumas pessoas que quando o pastor chega já diz assim: oba, vamos orar. Quem disse que eu quero orar, irmão? Pastor quando chega, eu tenho um parente que quando eu chego diz assim: e aí, me dê uma palavra? Eu digo: miserável. Hã? Isso é horrível, irmão, parece programa de rádio pentecostal. Dá uma palavra. Eu cheguei para uma pessoa esses dias, eu disse: ei, eu só vim aqui estar com você. E as pessoas não conseguem ver espiritualidade nisso, gente. Que desequilíbrio é esse? Eu vim aqui sentar com você, comer cuscuz com você, mortadela com você, beber água com você, ficar aqui com você, não falar nada com você. Tem coisa mais linda do que o silêncio? O silêncio só incomoda quem não tem intimidade, já percebeu isso? Você encontra alguém que nunca mais você viu, não tem intimidade, o papo rola da seguinte maneira: e aí, velho, beleza? Beleza. E aí, como é que você tá? Tô bem. E aí, tá trabalhando? Não, tô trabalhando em tal lugar. Ainda mora em tal lugar? Moro. Mas de repente, acabou as perguntas essenciais e básicas, o silêncio entrou. Quando o silêncio entra, um olha pra cara do outro e: valeu, vai embora, tchau. Às vezes nem tchau, porque o silêncio incomoda. Mas como é com um amigo? Você não está muito bem, às vezes a pessoa chega na sua casa, você não dá nem osa, velho. Mas o amigo liga, também não te dá osa para a sua ausência de ousadia para com ele. Isso é lindo. Não tem coisa mais linda que isso. Você ignora e o cara ignora a sua rejeição para com ele. É ninja, velho. Quem faz isso é amigo. Chega, não dá nem osa, nem foi abrir a porta. Aí chega lá, tá sentado no sofá, assistindo, fica. E você fica junto. Aí vai pro celular. E às vezes vai embora, vou lá. Falou. Hã? Sim ou não? Eu tenho um filho adolescente. E o meu filho diz assim: pai, deixa o fulano dormir aqui hoje. Eu digo: beleza. Aí eu fiquei de olho como é o reggae deles. Aí vai pro quarto, um tá jogando lá, o jogo virtual lá, o joguinho no computador, o outro no celular, depois o outro foi pro computador, o outro foi pro celular, depois um pegou um pouquinho a guitarra, o outro pegou, nenhum momento estavam se falando. Dormiram um no chão, o outro na cama. Quando é no outro dia, tomaram café juntos. Aí de repente, quando estava perto de 11 horas, o colega do meu filho disse assim: vou lá, velho. Falou, velho. Foi embora. Eu poderia ficar virado com isso e dizer: meu filho, que miséria é essa? Você chamou o cara aqui, você não conversa, velho. É isso que eu tenho ensinado. Eu fiquei calado. Aí o meu filho virou e disse assim: pô pai, obrigado por ter deixado fulano vir pra cá. É massa quando ele vem pra cá. Eu digo: meu Deus.
Amizade. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? Excesso de preocupação com a estética. A gente fica criando um assunto quando a gente nem quer falar aquilo, só para fazer sala. Ei, o Espírito Santo quer ser o teu melhor amigo. Ele entende o teu silêncio. Aleluia. Aleluia. Então a gente não precisa ficar criando orações ou cenas, não. A melhor coisa é às vezes não estar afim de fazer nada, mas ficar na presença dele. Isso é bom demais. Quantas vezes, irmãos, eu fui orar e não rolou um papo legal. Aí eu fiquei lá. O tempo era para ele, assim, eu fiquei lá. Nada. E eu agora aprendi isso. O Espírito Santo é meu amigo. Agora, coisa boa é que a gente não precisa dizer, valeu, vou lá. Você não sai da presença dele. Alguns de nós aprendeu como eu aprendi, né? Entrando em tua presença. Você estava onde, irmão? Na presença de quem? Da pomba gira, do Exu Caveira? De quem? Agora, novamente, em tua presença. É um entra e sai que a gente não entende. Desequilíbrio, irmão. E foi difícil eu tirar isso, viu, irmão? Agora, estando em tua presença. Foi difícil. Uma vez eu estava orando, eu nunca esqueci. Eu já estava virado com isso. Aí eu disse assim, Senhor, agora em tua presença. Aí eu parei e pensei, eita, o que foi que eu fiz? Eu digo, Senhor, eu ainda estava na tua presença. Corrigi na oração. Vida equilibrada é o que o Espírito Santo tem para nós. Vamos ficar de pé?